Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos aqueles que nesse momento conseguem aí nos acompanhar por meio do Facebook, na página da nossa igreja. Estamos num tempo difícil, um tempo em que esse vírus tem tirado a paz de muita gente e tem assustado tantas famílias aqui em nosso país. Porém, nós também precisamos estar certos de que a nossa esperança, ela não está baseada nesse mundo, em tudo aquilo que vivemos aqui, mas a nossa esperança está no Senhor Jesus. Por isso, a minha palavra para você nessa noite é uma palavra de esperança, uma palavra de paz. E essa esperança, ela está baseada em Cristo Jesus. Queria orar com você antes dessa reflexão. Eu quero convidar você, então, onde você estiver, que você nesse momento esteja junto comigo, em um momento de oração, voltando assim os nossos pensamentos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos agora em Tuas mãos. Sabemos que o nosso desejo era estar aqui todos reunidos para louvar e adorar o Teu nome, juntos como igreja reunida, como os santos aqui, ó Deus, prontos a Te louvar e Te adorar, como a gente sempre tem feito todas as semanas. Porém, temos vivido esse tempo difícil em que estamos evitando as aglomerações para que esse vírus não propague. Por esta razão, aqui estamos nessa noite para poder transmitir ao Teu povo uma palavra de esperança, uma palavra de paz do Evangelho puro e verdadeiro de Jesus Cristo. Por isso, Senhor, traga agora aos nossos corações a tranquilidade vinda dos altos céus e que possamos estar certos de que o Senhor está conosco e nós não precisamos temer o mal. Ajuda-nos nessa hora e eu quero agora também colocar em Tuas mãos a vida das nossas famílias, daqueles que nos ouvem, daqueles que nos assistem, para que o Senhor também possa, nesse momento, abençoá-los e guardá-los, protegê-los, ó Deus, de todo mal, em especial desse vírus que tem assolado a nossa nação. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero compartilhar contigo o texto de Marcos, capítulo 5, que vai contar a história aqui de 2 milagres. E como que esses milagres nos trazem uma palavra de esperança nesse tempo. Marcos 5, 21 a 43 diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: Minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? E os discípulos responderam: O Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: Filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, não temas, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço e os que choravam, pranteavam muito. Ao entrar, disse com ele e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer, menamente, a menina que tinha 12 anos se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que desse de comer à menina. Estamos diante de 2 relatos muito comoventes. Assim como hoje estamos vivendo um tempo difícil,
de falta de esperança, de falta de paz, de desespero. Essas duas famílias também viviam um desespero. Duas famílias porque uma a gente consegue encontrar um pai desesperado à procura de ajuda e uma outra mulher que, ainda que não seja aqui, não haja um relato da sua família, estava sofrendo há 12 anos com uma doença. E eu te pergunto, havia esperança para essas pessoas? Algumas coisas aqui me saltam à mente, eu consigo aprender algumas delas, eu queria compartilhar com você que está faltando esperança e paz nesse tempo difícil. Uma primeira coisa que eu quero destacar: o amor e a misericórdia de Cristo se estendem a todos nós. Independente de cor, independente de raça, independente de situação financeira, a graça, a paz de Jesus atinge a todos nós. Olhe para essas duas pessoas, completamente diferentes. Uma menina que tinha apenas 12 anos de vida. A outra, há 12 anos de vida, sofria de um mesmo mal. Uma menina que tinha um pai, um líder importante, renomado, conhecido da sinagoga. Uma mulher anônima, solitária, abandonada. O que nós temos aqui, queridos, é que você consegue entender que são duas pessoas diferentes, mas a fé delas fez com que a graça de Jesus e a sua misericórdia alcançasse ambas. O que eu quero te dizer? Da mesma forma como esse vírus atinge qualquer pessoa, sem se importar com a sua raça, cor, sem se importar com a sua condição financeira, posição social, assim também é a graça de Jesus. Ela pode atingir a todas as pessoas. E você nessa noite, minha irmã, meu irmão, presta atenção aqui. Você que está vivendo um tempo difícil, de desespero, eu quero dizer para você o seguinte: a paz do Senhor Jesus Cristo, a sua graça, a sua misericórdia, pode estar sobre a sua vida se você crer de todo o seu coração. Creia, essa é uma palavra de esperança para você, querido, porque o Senhor Jesus está pronto a lhe ajudar, a lhe dar uma nova vida, uma nova esperança, um novo recomeço. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que os nossos fardos e sofrimentos não podem nos impedir de nos achegar a Cristo. Eu vejo que nesse tempo muitas pessoas estão resolvendo fazer tantas e tantas coisas. Vejo pessoas correndo para o supermercado, vejo pessoas correndo para a farmácia, vejo pessoas desesperadas tentando fazer alguma coisa para aglomerar em casa e ficar o quanto mais tempo em casa e não precisar sair dali. E eu vejo as pessoas correndo para tudo quanto é lado. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu queria muito que você entendesse que esse tempo é tempo de você se voltar e correr para Cristo. Porque o que importa aqui, querido, é que nesse momento difícil que nós estamos passando, é que você se volte para Cristo. Aquela mulher há 12 anos sofria de um mal, de uma hemorragia contínua, em que nenhum médico havia conseguido resolver a sua situação. Pensa comigo, havia esperança para aquela mulher? Humanamente falando, não. Mas aquele mal que ela sofria, por ser mulher, por não poder estar em público, e por essa situação toda que ela estava vivendo, ela poderia simplesmente dizer o seguinte: vou ficar em casa, não tem esperança para mim. Mas isso não a impediu de sair de casa e de procurar o Senhor Jesus para trazer solução para aquilo que ela tanto precisava. Meu irmão e minha irmã, aproveite esse momento difícil e volte-se para Deus. Volte-se para Cristo. Coloque a sua esperança no Senhor. Aproveite esse tempo para ler mais a sua Bíblia, para ter mais tempo de oração, para estar mais com a sua família, cultuando o Senhor. Aproveite esse tempo para fazer mais isso. Buscar o Senhor nesse tempo é muito importante para você, para mim e para todos nós. Então, não deixe que esse vírus te afaste de Cristo. Ainda que as igrejas estejam fechadas, portas públicas, físicas, mas a igreja ela não está limitada a esse lugar. A igreja somos nós reunidos e nós podemos cultuar na nossa casa e ali ser um ponto da nossa igreja. Cultue ao Senhor aí com a sua família. Amém? Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que Jesus responde à nossa fé, por mais fraca que ela seja. A fé daquela mulher parecia fraca, tímida, supersticiosa, porque ela precisava tocar nas vestes de Jesus para entender que ela seria curada. Jairo, de outra maneira, foi lá pessoalmente a Jesus, pediu ao Senhor que fosse até a sua casa e o acompanhou até o último momento. Mas o Senhor Jesus respondeu à fé de ambos de forma igual. Talvez a fé de Jairo fosse de um tamanho e daquela mulher de outro. Talvez uma menor que a outra, não sei. Fato é que o Senhor respondeu
a fé de ambos, porque eles colocaram a sua fé em Jesus Cristo. Coloque a sua fé hoje em Jesus, porque Ele é a esperança das nossas vidas. Não é nada além nesse mundo, não é uma situação de finanças, não é a sua conta bancária, não é um remédio, uma vacina, é o Senhor Jesus. É claro que isso tudo, humanamente, vai ser bom, mas só Jesus pode trazer realmente a paz para o seu coração que você tanto precisa. Uma outra lição, já caminhando aqui para o nosso final, que a gente precisa aprender, queridos, que nós precisamos nos voltar para Cristo como nosso amigo e nosso Salvador. Olha, por que Jesus tornou público aquela situação daquela mulher? Já parou para pensar nisso? Aquela mulher tocou as vestes de Jesus e foi curada. Ela podia justamente, naquele momento, ter se retirado e ir embora para casa. Jesus saberia que ela tinha sido curada e isso ficaria por isso mesmo. Mas Jesus tomou cuidado de identificá-la no meio da multidão, para que ela não simplesmente recebesse um milagre, mas que ela pudesse ter um contato pessoal, olho a olho com o seu Salvador e com aquele que a curou. É disso que se trata o Evangelho. Relacionamento com Cristo. Não busque o Senhor por uma cura, não busque o Senhor apenas por uma bênção, não vá ao Senhor esperando que Ele lhe dê algo, vá ao Senhor Jesus apenas para ter um relacionamento íntimo com Ele, porque a vida eterna é essa, que conhecereis o Senhor, o teu Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, tenha um relacionamento com Cristo. Aproveite esse tempo para intensificar ainda mais o seu relacionamento com o Senhor. Por fim, a quinta e a última lição que eu quero compartilhar com você nessa noite é que, ainda que ninguém mais acredite e que tudo esteja acabado, Jesus ainda é esperança para você. Nesse momento que tudo parou para atender aquela mulher, Jairo parou com o Senhor Jesus e de repente chegaram alguns dos seus empregados dizendo: Jairo, para de incomodar o mestre. Sabe por quê? A sua filha já faleceu, perdão. Queridos, quando chega a morte, não tem mais esperança. Não havia mais esperança para Jairo. Não havia mais nada para pedir, porque a menina estava morta. E sabemos que a morte é o último estágio da vida. Não há mais nada que se possa fazer depois da morte. Porém, isso não é verdade para aqueles que estão em Cristo. O que eu quero te dizer, querido, é que mesmo naquela situação onde não havia mais esperança, em que não havia mais saída, Jesus foi a esperança, Jesus foi a saída. Para todos, a solução já não havia mais, mas para Cristo, Ele era a solução. Jesus disse: não, vamos lá. Ao chegar lá, perguntou: por que vocês choram? A pergunta hoje para você é: por que você está desesperado, meu irmão? Por que esse desespero no seu coração diante desse coronavírus? É para temer? Tudo bem, a gente precisa sim ter prudência, precaução, saber que é uma doença que tenha tirado vidas de pessoas, é claro. Mas, queridos, ainda não é o fim, porque a nossa esperança está em Cristo. Confie no Senhor Jesus e ainda que a morte se aproxime, não é o fim, porque aqueles que estão em Cristo, a nossa esperança não está baseada nessa vida, porque seremos os mais miseráveis dos homens, mas a nossa esperança está na eternidade ao lado do Senhor Jesus. Meu irmão e minha irmã, não se desespere, não está nada acabado, não pense que está tudo acabado, não pense que não tem mais jeito, não pense que é o fim, apenas creia que o Senhor Jesus pode lhe ajudar, porque Ele é a nossa esperança. Sabe, John Piper disse que se o amor de Deus para com os seus filhos fosse medido por nossa saúde, riqueza e conforto nessa vida, Deus odiou o apóstolo Paulo. O que eu quero te dizer? Pode ser que alguns dos nossos peguem esse vírus, e isso não fará de nós menos crentes por causa disso. Por quê, pastor? Porque as enfermidades e os problemas da vida fazem parte da nossa vida. Agora, entender que esse vírus não é maior que o nosso Deus é fundamental para enfrentarmos o que está por vir. Confie no Senhor Jesus, porque Ele é a nossa esperança.
Que Deus abençoe a sua vida e que você nunca perca de vista a esperança em Jesus. Ainda que tudo pareça estar acabado, em Cristo não há o fim, porque em Cristo há vida e vida abundante. Que Deus assim te abençoe. E eu estarei aqui novamente no domingo para poder trazer uma palavra para o seu coração, junto com o Ministério de Louvor. E vamos cultuar ao Senhor às 19 horas no próximo domingo. Que Deus abençoe a sua vida. Faça agora um culto no seu lar com a sua família. Reúne os seus agora, orem juntos. Peça ao Senhor pela misericórdia dele sobre as nossas vidas. Cantem um louvor juntos. Façam isso para a glória de Deus. E no domingo pela manhã, faça a mesma coisa no seu lar, na sua casa. Que Deus assim nos abençoe. Um abraço e até mais.